Então, afinal, devo fotografar em RAW ou JPEG? Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Muitas vezes sou abordado por pessoas que estão a iniciar na fotografia sobre esta questão. Devo utilizar RAW ou JPEG? A resposta a esta pergunta é um bocadinho mais extensa do que aquilo que deveria ser uma resposta óbvia. Isto porquê? Porque são dois ficheiros completamente diferentes. O RAW é um ficheiro como se fosse um negativo da máquina que depois tem que ser revelado. Ao passo que um JPEG é um ficheiro que é logo processado pela máquina e, portanto, está pronto a utilizar. Mas vamos aprofundar esta questão. Já agora, no final do vídeo, eu vou-vos dizer algo que é completamente surpreendente. Fiquem para ver. Ora, vamos começar pelos prós do RAW. Portanto, como eu disse, o RAW é um ficheiro que é produzido pela máquina e que precisa de ser trabalhado depois no computador. No entanto, o RAW permite, por exemplo, ir buscar informação que não está visível no momento em que abrimos a imagem, ou seja, tem muito mais informação tanto nas altas luzes como nas sombras. Portanto, em edição, podemos ampliar a gama dinâmica da fotografia utilizando o RAW. Outra vantagem é poder, por exemplo, acertar com rigor a temperatura de cor que vamos utilizar nessa imagem. Pode ter acontecido eu estar a fotografar com o balanço de brancos automático e em duas fotografias muito idênticas, porque o fundo está a mudar de cor, as fotografias ficam com cores diferentes. Portanto, com a edição dos ficheiros RAW, eu consigo acertar os lances de brancos das duas imagens para que elas fiquem corretas, digamos assim, ou pelo menos coerentes uma com a outra. Outra vantagem do RAW é lidar com ruído. Portanto, se eu tiver que subir muito o ISO na altura em que estou a tirar uma fotografia, eu consigo muito facilmente, em pós-produção, retirar o ruído, ou pelo menos minimizá-lo, bastante melhor do que no JPEG. Outra vantagem do ficheiro RAW é que a sua edição é não destrutiva. Isto quer dizer o quê? Que todas as alterações que vamos fazer naquele ficheiro, na realidade, ficam guardadas num ficheiro à parte, ao lado. Num XMP, que tem o mesmo nome que o ficheiro, mas guarda tudo aquilo que nós fizemos. E mais, nós podemos sempre voltar atrás e desfazer aquela edição ou fazer de uma forma diferente. Portanto, ela é não destrutiva. André, mas isso são só vantagens. Porquê que não utilizamos sempre o RAW? Calma. Porque não há bela sem senão, também existem contras ao utilizar o ficheiro RAW. Vejamos, porque contém muito mais informação, é muito maior. Portanto, precisamos de cartões maiores, precisamos de computadores que possam armazenar maior quantidade de informação e processadores que possam lidar com essa informação. Porque são ficheiros maiores, também esgotam rapidamente o buffer da máquina, ou seja, há uma memória que guarda a fotografia assim que ela é tirada e só depois é que é gravada para o cartão e, portanto, essa memória é enchida mais rapidamente. Tal como disse anteriormente, o RAW é um ficheiro que precisa de ir para um programa que é específico, de edição, para poder ser tratado e depois copiado para JPEG ou outro ficheiro de imagem qualquer. Portanto, onde é que está o downside disto? É que requer tempo e requer a provável aquisição desse software e pronto, para quem começa, eu percebo que possa ser um bocadinho mais complicado, mas este é o caminho. André, mas eu consigo lidar bem com essas desvantagens do RAW. Porquê que eu não utilizo sempre isso? Ora bem, na realidade também há vantagens em trabalhar com JPEG. Algumas daquelas que eram as desvantagens do RAW passam a ser também vantagens do JPEG. Ou seja, o facto do JPEG ser um ficheiro muito mais pequeno permite que eu possa utilizar um cartão mais pequeno na máquina, permite que eu possa utilizar um computador não tão potente para dar um toque em alguma fotografia,
Permite, inclusivamente, partilhar diretamente esse ficheiro, porque ele já está processado pela máquina. Portanto, eu posso ou imprimir ou enviar para os meus amigos ou redes sociais o JPEG. E também o facto de ser pequeno faz com que a memória buffer, que é limitada, possa receber mais imagens. E também a transferência dessas imagens para o cartão é muito mais rápida, o que faz com que, caso eu esteja a fotografar e esgote a memória buffer, eu demoro menos tempo à espera que essa memória fique liberta para voltar a poder fotografar. Ah, ok. Então, mas afinal, quais são os contras do JPEG? Bem, há alguns contras que são muito preocupantes. Por exemplo, o JPEG, porque é um formato que é comprimido, ele perde informação que não está visível. Portanto, ao passo que, como eu disse anteriormente, o RAW conseguimos ir buscar mais informação às sombras e às altas luzes, o JPEG já não tem essa informação. Portanto, se eu quiser editar um bocadinho, eu fico bastante limitado a essa edição. Outra desvantagem é que eu preciso de ter muita certeza da exposição que eu estou a colocar na máquina para que a fotografia fique bem exposta. Não me dá tanta latitude de edição para que eu possa corrigir a minha exposição no JPEG. Por último, a questão do ISO, ou seja, se eu estiver a fotografar num sítio muito escuro e precisar de levantar bastante o ISO, o seu processamento já não é tão eficaz como no RAW. Estes são alguns dos prós e dos contras de trabalhar em RAW ou em JPEG. Escrevam nos comentários qual é o formato que vocês gostam de utilizar. E agora, a grande revelação que eu disse no início. A realidade é que eu não utilizo sempre o RAW. Ou seja, ao contrário daquilo que as pessoas podem pensar, os fotógrafos profissionais não vão estar a trabalhar sempre nesse ficheiro. Há várias situações em que utilizamos o JPEG, por exemplo, em desporto, no fotojornalismo é bastante utilizado, porque são ficheiros mais pequenos, porque permitem trabalhar muito mais rapidamente e às vezes temos que ter a informação em cima da hora. Este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até ao final. Subscrevam, façam um gosto e partilhem com os vossos amigos também. Até já.